Nosso entrevistado de hoje é um pastor que aos 20 anos de idade iniciou seu ministério. Posteriormente isso, ele começou a evangelizar, a pregar a palavra do Senhor Jesus, onde vários testemunhos já aconteceram. Houve muita cura, muita libertação e muitas famílias foram restauradas. Esse pastor esteve morando na cidade de Goiânia, Balneário Camboriú, e de lá esteve na Argentina. Esse pastor chama-se pastor Nildair dos Santos. É um prazer ter o senhor conosco, pastor. Amém, graças a Deus. A bênção do Senhor sobre todas as pessoas que estão acompanhando essa programação através do rádio. Nós temos uma plateia aqui, né? Deixa eu externar uma gratidão muito profunda ao meu querido líder pastor Elinay Ramos, que é o pastor presidente da comunidade de Filadélfia, na cidade de Palhoça, no estado de Santa Catarina, e também ao pastor Joab Ramos Correia, presidente de um ministério missionário muito lindo, titulado Por Mais Uma Alma. E o pessoal da plateia, um abraço para vocês, e você que está do outro lado aí, ou me vendo, ou me ouvindo. Um abraço, Deus abençoe, vamos lá. Eu tinha 16 anos, morava na cidade de Goiânia, quando eu fui atingido por esse sentimento de vocação ao ministério que eu chamo o Santo Ministério do Senhor Jesus. Foi no ano de 1975 que eu senti essa chamada. E então naquela época era muito difícil. Eu queria fazer um seminário, eu queria ir para o seminário, estudar, formar, fazer uma coisa assim bem legal assim para sair bem preparado. E no ano de 77 Deus me deu a oportunidade, eu mudei para a cidade de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, e ali me ingressei no seminário das Assembleias de Deus, e foi onde também conheci minha esposa, a pastora Zélia Santos, que era seminarista no mesmo ano, na mesma época. Em 78 a gente terminou o curso, 79 a gente se casou, e em 79, com 21 anos de idade, eu comecei meu ministério de fato, real mesmo. As pessoas pensam, não, foi um sonho, foi uma visão. Não, eu estava numa festa de aniversário. Quem estava pregando, hoje bispo Manuel Ferreira, presidente da Assembleia de Deus de Madureira no Brasil, ele estava ministrando. No meio dessa cerimônia, ele conta a história extraordinária de um jovem indiano chamado Sadhu Sundar Singh, fazendo a obra de Deus nas montanhas do Nepal, lá naquele fim de mundo. E eu então, ouvindo aquela história, senti um impacto tão grande e eu disse, eu vou ser como esse rapaz, eu quero ser um pastor, eu quero ser um obreiro de Deus. Aí nasceu o negócio. E eu achei que o caminho para mim começar, eu teria que voltar. Formei em São Paulo, casei-me aqui em Santa Catarina, aqui na cidade de Florianópolis, e fomos para o interior de Goiás, uma cidade chamada São Miguel do Araguaia. E ali eu trabalhei por 2 anos, trabalhei 2 anos numa tribo indígena, os Carajás, uma experiência linda. Eu acho que uma das maiores experiências que eu tive foi começar exatamente ali, no meio dos índios, naquela situação, lá embaixo assim, no sentido de ministério, porque a pessoa pensa, ministério é luz, né? É palco. Não, eu comecei lá, no interior, na beira do rio Araguaia. Mas ali, uma das maiores experiências que eu tive foi quando eu vi, durante aqueles 2 anos, aqueles índias se convertendo ao Senhor, porque havia ali uma situação de prostituição, de bebedeira. Era uma desordem social muito grande. O sistema, a cultura, né? E naquela época, imagina, 30 anos atrás, eu estou com 30 e poucos anos de ministro do Evangelho. Mas ver aquelas pessoas entendendo o processo da salvação, aceitando Jesus. E engraçado que o índio, quando ele aceita Jesus, a primeira coisa que ele faz é dizer o que ele estava fazendo, contar, falou, eu era assim, eu era podre, eu fazia isso, eu era prostituta, eu sou um bêbado, mas eu não quero mais. E com 2 anos eu comecei a ver Jesus transformar, tive a oportunidade de consagrar ali dentro, índio servido ao Senhor. Bom Pedro Carajá se tornou um líder religioso dentro da sua aldeia. Experiência linda, marcante. Aí eu estava já há 2 anos trabalhando em São Miguel. Pastor Cizinho, pastor Pedro foram pastores da família da minha esposa. Então eles ministraram o nosso casamento. 2 anos já estavam lá e um dia o pastor Cizinho chama o meu cunhado, já de saudosa memória, irmão César Furtado, e diz, César, onde é que anda aquele seu cunhado que casou, que eu fui lá ajudar a ministrar o casamento dele? Ele disse, olha, pastor, ele está no interior de Goiás, lá em São Miguel do Araguaia. Tem como entrar em contato com ele? Eu vou tentar. E depois de muita dificuldade, porque só tinha um telefone que era no meio de uma praça, aí conseguimos entrar
entrar em contato. O pastor Cezino disse: olha, meu irmão, no dia que você casou, quando eu abracei você lá na porta da igreja, eu senti uma comunhão, parece que tinha uma coisa entre nós. Ele disse: eu gostaria muito que você viesse para Camboriú para trabalhar comigo. Eu falei: pastor, se o senhor quiser, eu vou. O senhor manda, eu obedeço. E 20 dias depois, eu vim ao sul do Brasil, para Santa Catarina, e fui trabalhar com o pastor Cezino. E aí estava nascendo essa grande obra que são os Gideões Missionários da Última Hora. Eu tive a oportunidade de ser dos que ajudou o pastor Cezino a organizar. E depois que já estava começando a funcionar os Gideões, eu também saí como missionário. Nossa primeira missionária nos Gideões, na época, era a irmã Lenir Bernardino. E depois, eu e minha esposa saímos como primeiro casal missionários dos Gideões e fomos para Buenos Aires. E ali tivemos 5 anos na Argentina. Eu me lembro que no primeiro encontro dos Gideões era tudo muito pequenininho, tudo muito inicial. E o meu cunhado César disse assim: precisamos de uma logomarca, precisamos de alguma coisa. Aí eu falei: você não tem alguma coisa na mente? Ele falou assim: eu pensava numa tocha. Ele falou. Aí eu fui desenhar, porque eu tenho também uma inclinação assim para mexer com desenho, né? Aí fui lá e desenhei aquela tocha, e ele olhou e disse: é isso aqui. Ficou. Na Argentina, além do trabalho que nós pudemos realizar para o Senhor, foram 5 anos. Começamos o trabalho em Buenos Aires, fomos para o interior da Argentina e depois fomos para a Patagônia. Agora, a coisa mais linda de tudo isso que Deus me concedeu na Argentina foi a minha filha, Ana Cláudia, que nasceu lá, né? Minha primeira bebezinha, eu tinha 2 filhos, aí nasceu a Ana Cláudia, a minha princesinha, que o pastor Elianai tomou de mim, casou com ela. E hoje eu tenho 2 netinhas, né, da minha filha e do meu genro, pastor Elinai. Quando eu saí da Argentina, na verdade, nós já tínhamos quase 40 igrejas plantadas. Então, a Argentina é tudo de bom para mim. Amém. Quando meu cunhado faleceu, ele era o braço direito do pastor na obra, aqui, o pastor Cezino, aqui em Camboriú. Aí o pastor Cezino me chamou, falou para mim: olha, mano, vem embora, vem assumir o lugar do seu cunhado. E eu tinha tenho assim uma dicção de voz que era muito parecida também com a do César, que fazia o Gideões. Ele nasceu praticamente no rádio, né, na antiga Rádio Morumbi. Depois nós chegamos a ter uma rede de mais de 150 emissoras que transmitia diariamente 4 horas de programa ao vivo. Era muito pesado, de domingo a domingo. Então, com a morte do César, eu assumi esse trabalho dos Gideões. Não apenas assumi o trabalho na área de rádio, de comunicação, mas também já assumi a vice-presidência do trabalho todo. E por quase 15 anos eu fui ali, né, um dos braços direitos do pastor Cezino, vice-presidente daquela obra. E então, em 91, eu fui convidado a ir a Boston, nos Estados Unidos. Gostei tanto que eu decidi ir embora para lá. Quando eu voltei da viagem, eu fiquei mais uns 2 anos e pouco. E em 93 eu mudei para Boston. Foi a minha primeira ida aos Estados Unidos em mudança. Foi para a cidade de Boston, no estado de Massachusetts. Nessa primeira temporada foram 3 anos que eu trabalhei com o pastor Uriel, na cidade de Boston. O pastor Uriel, ele foi um bandeirante, um desbravador na América na área de fala portuguesa, igrejas. Ele chegou a ter mais de 70 igrejas dentro da América, só dentro da América. Aí depois o pastor Cezino apareceu lá na América e me disse: olha, você vai ter que voltar porque a pessoa que ficou no seu lugar não está conseguindo. E deu. Então, o que aconteceu? Tive que voltar e trabalhei mais 3 anos com o pastor Cezino, e depois o coração não aguentou mais. Eu falei: pastor, você me perdoa, mas eu vou voltar para a América. Aí nesse momento eu já não voltei mais para o norte, voltei para o sul, para a Flórida. Aí nós fomos estabelecer o nosso ministério na cidade de Fort Myers. Quero até abrir um parênteses aqui para agradecer a Deus pela vida do pastor Elinai, que é o pastor presidente da comunidade de Filadélfia, que ele foi para a América me ajudar, foi um obreiro fiel, um líder de louvor, me ajudou, esteve comigo. Enquanto eu estive na América, ele esteve ao meu lado. Então, Deus, pouco mais de 3 anos, pastor, ele nos deu uma obra generosa na América. A gente chegou a ser, realmente, a 2ª maior igreja de fala portuguesa nos Estados Unidos. Foi um trabalho que espantou muita gente, espantou pelo crescimento, pelas conquistas. Foi um tempo muito bom, sou muito grato a Deus por isso. Uma das maiores alegrias que eu carrego dentro de mim foi ter podido ajudar a formar obreiros.
Hoje eu tenho muitos e muitos pastores que eu ajudei, né? Dei aquela mão, aquela ajuda que era necessária, como eu tive também, para chegar ao ministério. Isso me alegra muito, muito, muito. Quando eu vejo uma dessas pessoas trabalhando no campo, fazendo a obra de Deus, eu fico muito feliz. Falei, Jesus, participei daquilo ali, fico feliz. E a igreja de Forte Myers, ela é uma coisa assim que não acontece normalmente, é uma coisa inusual que aconteceu em Forte Myers. Deus botou a mão e a gente conseguiu estabelecer em 3 anos igrejas no Brasil, igrejas na Índia, igrejas na Itália, nós tínhamos uma igreja em Israel, tínhamos uma igreja no Havaí, né? E foi assim uma coisa espantosa. Eu acho que não é normal mesmo acontecer isso, foi a boa e generosa mão de Deus que atuou ali, né? Não é merecimento da gente, não, ele decidiu fazer isso, coisa dele. Lágrimas da Prisão, um livro muito especial para mim, que hoje eu acho que muita gente nesse Brasil, até fora do Brasil, já pôde ter esse livro e estar conhecendo um pouco da minha vida, da nossa história. Infelizmente eu me envolvi num processo imigratório. Fui tentar ajudar pessoas a se legalizar através de um projeto de legalização na América. Uma pessoa que não tem a documentação, a legalidade para viver, é difícil demais. O sonho de qualquer estrangeiro, qualquer imigrante nos Estados Unidos, especialmente, é um dia poder ter uma coisa chamada green card, um documento que dá a ele a oportunidade de viver, ser honrado no país e permanecer sem problema. Fora disso, você é uma pessoa discriminada. Quando saiu o presidente Bill Clinton e entrou o presidente Bush, nós tivemos 3 meses ali de um processo, uma abertura para legalizar pessoas. E como a nossa igreja era grande e tinha condições de legalizar muita gente, nós procuramos fazer o máximo. E eu ajustei uma banca de advogado na cidade de Miami e infelizmente o advogado, ele trabalhou com uma papelada e a nossa falta de conhecimento, realmente que é conhecimento jurídico da língua inglesa, te coloca nas mãos, à mercê desses elementos. E esse homem foi preso porque ele produziu mais de 2.800 processos de ilegalidade na documentação de pessoas de vários lugares. E nós estávamos lá. E aconteceu o seguinte, quando eu preparei essa documentação, os advogados prepararam, tinha que colocar na documentação que aquelas pessoas eram pastores. Ela não usa a palavra pastor, era minister. E até eu chamei um advogado que trabalhava com a gente e eu disse, irmão, será que não vai ter problema? Porque nós tinha diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, né? Aí ele falou, pastor, o advogado tal, esse da América, disse que se não colocar a palavra minister, o pastor, não passa, não tem condições. E não vai dar problema, não vai não. O pastor lá de tal lugar, do norte, ele fez mais de 300 green card e todo mundo já ganhou. E eu assinei os papéis e na verdade, pastor, aquilo ali, como eu poderia dizer, foi interpretado como uma ação criminosa. Por quê? Porque eu disse que o governo americano interpretou assim, como é que você pode dizer que ele é pastor se ele é um diácono? Mas o diácono e o pastor são ministros. Aí chamaram essas pessoas e eles amedrontados com medo, o senhor é pastor? Eu disse, não, eu não sou pastor. E aí complicou minha situação e levou ao que está registrado no livro Lágrimas da Prisão, que verdadeiramente foi a mais dura experiência que eu já pude viver em toda a minha vida, toda a minha vida. Eu tive que responder a 8 tribunais federais na América. Eu já era reconhecido, já tinha documento de pastor oficial na América pelo governo americano. Eu já estava praticamente para receber também a minha documentação final. Tiraram tudo e me tornaram uma pessoa ilegal. Como eu não tinha documento, era ilegal, eles me prenderam como imigrante ilegal. Vale a pena ressaltar, eu não roubei, eu não matei, eu não sou bandido, sou assassino, é coisa de imigração. Mas eu tive que responder, como eu estava ilegal no país, agora eles tiraram minha documentação, eu fui responder preso. E foram 8 cortes federais, a cada 2 meses.
Aí tive que ficar 1 ano e meio em prisão respondendo esses tribunais lá que eles formalizaram contra a minha pessoa. Foi muito duro. O Senhor foi muito generoso comigo no sentido de não me permitir chegar ao limite e abandonar tudo e chutar tudo, especialmente a minha fé. Não foi fácil suportar tudo isso, porque foi uma grande perda, atingiu minha família completamente, a minha vida e muita gente. Isso que aconteceu. Em 2004, então a gente retornou ao Brasil, já não podia mais ficar lá nesse período, tive que retornar. Eu cheguei acabado, destruído, emocionalmente estava lá embaixo. Eu não sabia o que fazer. Mas a coisa mais difícil nesse recomeço, na situação que eu estava vivendo, é a discriminação. Porque eu fui um pastor conhecido no Brasil, né? Eu era uma pessoa que andava nesse país inteiro, ministrando nas igrejas, congressos, todo tipo de coisa. Fui para os Estados Unidos, foi muito bem sucedido como líder lá, e de repente eu volto sem nada, saído de uma prisão, a zero. Eu estava arrebentado. Aí entra aquela questão emocional. E eu me lembro que numa tarde, eu já estava uns 4 a 5 meses no Brasil, e numa tarde me entrou uma angústia tão grande, parece que o meu coração ia sair pela boca. Você sabe aquela angústia que parece, não tem explicação, não há palavras. Eu queria gritar, eu queria sair pela rua, eu queria me rasgar. Eu cheguei a pensar várias vezes em acabar com a minha vida. Só não fiz, porque havia ainda um pedacinho de temor de Deus. Eu tinha medo, eu tive uma experiência no ano de 88, né? Quando Deus me permitiu conhecer um pouquinho sobre o inferno, uma visão em Curitiba. Correto. E eu tinha medo. Até eu digo, se você quiser conhecer a minha história, você que está ouvindo a gente aqui e acompanhando, vai no YouTube, coloca lá Pastor Nildair ou Nildair no YouTube, e aí tem uma série de vídeos, aí está todo esse testemunho do que aconteceu na América, sobre o inferno, está tudo lá. E então, nessa tarde eu estava muito desesperado, deitei na minha cama, chorando, botei um travesseiro na cabeça, comecei a gritar. Minha mãe chegou na porta, viu que eu estava gritando, correu para o quarto, foi orar. Minha mãe tem 87 anos, uma mulher de Deus. Nesse momento estava só eu e ela aqui no Brasil, porque a minha esposa, meus filhos ainda estavam na América. E então eu falei: Jesus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, não dou conta mais não. Eu não tenho mais força. E ali eu adormeci, chorando e gritando, naquela cama com aquele travesseiro sobre a cabeça, e tive uma visão de Deus. Eu vi que apareceu 2 seres na minha frente, e um deles se aproximou de mim e disse: viemos para te ajudar, o que é que a gente pode fazer para você? E ele agarrou nas minhas mãos e eu disse para ele assim: eu quero força para vencer, eu não vou dar conta, mas preciso de força para vencer. E ele olhou nos meus olhos e disse assim: você vai vencer. Vamos te dar da nossa força e do nosso poder, e você vai vencer. E ele botou a mão aberta sobre uma das minhas mãos, e eu senti que uma coisa entrou a minha mão, pelos meus braços assim, e foi entrando pelas minhas veias, que eu senti aquilo, sabe, caminhando como se fosse uma bola de óleo, aquela bolha de óleo caminhando dentro de mim, e foi minhas veias, meus pés, tudo. E quando eu vi, eu estava assim mais ou menos 20 centímetros no ar, e ele agarrado na minha mão assim, ele olhou bem assim e disse assim: você vai vencer, porque eu te dei da minha força e do meu poder. Eu me despertei em 2004, e hoje eu estou aqui para dizer que eu sou um vencedor. Aleluia. Aleluia. Eu sou muito grato a Deus. Eu nunca deixo de repetir uma palavra: generosidade do Senhor. Não é merecimento. Ele é muito generoso. E quando eu cheguei nessa luta de recomeço, muita discriminação, eu estou falando aí dentro, né, das próprias igrejas, né? Infelizmente. E depois de alguns anos, que já fazem mais de 10 anos, 11 anos, né, que eu voltei ao Brasil. Há 5 anos atrás, Deus colocou no meu caminho, ou me colocou no caminho, melhor dito, do pastor Abigail Carlos José Almeida, presidente de um dos maiores ministérios da Assembleia de Deus em Goiânia, no Brasil. Somos um ministério com mais de 30 mil pessoas.
igrejas por todo o Brasil e ele me acolheu e me deu uma igreja para cuidar. E hoje eu estou há 4 anos no Jardim Conquista, numa igreja linda, maravilhosa, um povo que não é um rebanho, é a minha família. E estamos ali trabalhando, a gente está fazendo tanto o trabalho espiritual quanto o trabalho social, né? Estamos já organizados numa associação beneficente e estamos lutando, muito felizes, com muitas vitórias, muita conquista. Passado passou, são experiências, né? Agora é tocar o barco para frente, porque ainda tem muito crente. Glória a Deus. Aleluia. Qual o conselho que o Senhor deixa para os irmãos que almejam pastoreio, os irmãos que almejam o ministério dentro da casa do Senhor Jesus? Olha, a coisa mais linda que existe, que eu tenho experimentado, graças a Deus, nesses últimos tempos da minha vida, é relacionar-se mais intimamente com o Senhor Jesus. Isso tem sido o tudo, absolutamente tudo na minha vida. E esse tipo de coisa a gente consegue a moda antiga. A moda antiga. Como? Primeira coisa, estabelecer no seu coração, na sua mente, a consciência de ser uma pessoa diferenciada em Deus, ser exemplo, ser referência de vida, ser uma continuação da mente, dos sentimentos, da vontade do Senhor Jesus nesse mundo, para com as pessoas, para com o reino, para com a obra. Ser diferente, ser como Jesus, o máximo que puder. Segundo, procurar uma igreja, um ministério, onde vai se desenvolver, onde a coisa é séria, meu irmão, onde a liderança, onde aquele povo, aquele corpo ministerial daquela igreja, onde você vai começar a se formar, você vai ser um embrião ali dentro daquele corpo, e que esse corpo te gere uma pessoa de acordo com a vontade de Deus. Então é importante, que tipo de liderança eu vou ter, como esse povo serve a Deus, né? Qual é o comportamento desse ministério à luz da palavra de Deus. Daí para frente, eu vou te contar. E tem muito. Isso é muito importante. Você conseguindo isso, desejando isso, pensando nisso, focando nisso, só sucesso. Amém. Eu queria perguntar ao pastor Nundaí o que ele pode dizer para a gente que está começando agora, né? Que eu fui batizado esse ano nas águas. O que ele poderia deixar para a gente se fortalecer mais na presença do Senhor? O que a gente pode fazer para não sair dos caminhos do Senhor? Ok, prazer, amado. Deus abençoe. E coisa linda, olha, eu sempre digo, coisa linda é o começo. Esse negócio de estar começando é muito lindo. A Bíblia chama isso de o primeiro amor. Você sabe que o que você tem que fazer para permanecer e ser sempre feliz servindo ao Senhor é lutar para manter o sentimento desse primeiro amor, tá? O que você sente hoje pelo Senhor, pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, a vontade que você tem, que eu sei no primeiro amor, é aquela vontade de fazer, de acontecer, de ser útil, de estar sempre pronto. Não perca isso, nunca. Os anos costumam nos fazer pessoas relaxadas na área espiritual, os anos, mas não permita. O que eu digo para você e para todas as pessoas que estão aí nessa fase inicial é que tem muita coisa, o pote é fundo, o poço é fundo, muitas bênçãos, e se você permanecer e lutar por esse sentimento de servir a Deus como você tem hoje, você vai ver, além de você preservar o que você tem, você vai conquistar muito mais coisa ainda. Então esse é o segredo, é não deixar morrer o sentimento que hoje você tem pelo Senhor e pelo reino de Deus. Pastor Nildair, de tantas experiências lindas que a gente ouviu, eu gostaria de saber como era a manifestação do poder de Deus nas vidas. O pastor via as transformações nas pessoas, de maneira assim notável, o Espírito Santo agindo nas pessoas? Olha, eu sempre digo que a vida espiritual é um grande mistério. Servir a Deus
E entender o processo de servir a Deus não é para qualquer pessoa, é coisa para gente chamada, escolhida mesmo assim. E isso é maravilhoso, porque quando começa a acontecer dentro da gente, você consegue fazer com que isso aconteça nas pessoas também. Eu disse que no começo que uma das maiores alegrias que eu tive no começo do meu ministério foi porque o Senhor me levou no meio dos índios. Você imagina a natureza daquele povo, a cultura, gente. Você chega ali para estabelecer uma nova realidade de vida que eles não conhecem. Eles têm muita limitação do mundo. Eles vivem ali dentro de um mundinho, ninguém entra, né? Eu não vou relatar os detalhes como é uma cultura religiosa, indígena, mas todo mundo sabe. E você chega ali, como é que você consegue chegar, levar a palavra, eles entenderem, mudar de vida? De repente você tem pastores, missionários lá dentro. Isso é um mistério, é o poder do Evangelho, é um mistério. E eu vi isso, não só dentro de uma aldeia por 2 anos que eu trabalhei, como também dentro de outras culturas que eu tive o privilégio de levar o Evangelho do Senhor. Eu acho que isso é o grande salário, a grande gratificação que nós temos no caso de ser obreiro, ser missionário, de ser um servidor no reino de Deus. Não tem palavras para dizer, a não ser sentir, eu sinto. Pastor, eu gostaria de saber como que era quando o senhor iniciou o seu ministério, a primeira congregação, a primeira igreja que o senhor fundou, como que era assim a intimidade que o senhor tinha com Deus e como que era a manifestação de Deus na hora do culto, porque eu estou iniciando também uma congregação e eu sinto que às vezes parece que falta mais de mim, mas às vezes quando tem menos de mim tem mais de Deus. Então eu gostaria de saber como que era com o senhor. Walter, olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o máximo, tá? Eu gostaria de ser um grande instrumentista de contrabaixo, tocando contrabaixo como você toca. Com relação à obra de Deus, se você tem vontade, e essa vontade gera responsabilidade para buscar, para pagar o preço, como eu disse, a moda antiga, jejum, oração, estudo para o conhecimento da Bíblia, Deus vai te capacitar, porque quem capacita a gente é Deus. E nós temos na Bíblia 9 ferramentas que são indispensáveis para um ministério bem-sucedido, que são os 9 dons do Espírito Santo. E isso você só consegue através de busca. É a coisa misteriosa, não é humana, não é uma coisa secular, é sobrenatural. E você consegue isso numa vida dedicada, intensa, de oração, jejum, estudo da palavra. E eu comecei assim, e eu entendi assim, quanto mais eu me dedicava a estudar a palavra santifica, automaticamente você se santifica pela palavra. Oração, jejum, Deus ia operando de maneira grandiosa. Não tem outra, esse é o caminho, entendeu? Mas é Deus que te capacita, te dá essa força, mas Ele precisa contar com a nossa vontade ousada, sabe? É uma coisa que, se fosse usar um termo, é uma paranoia mesmo. Senão você não consegue, porque é conquistar o que o mundo não consegue ver, que é o mundo indivisível, o mundo da eternidade de Deus. Pastor Nedair, teve uma ocasião lá na Araguaia em que o senhor orou e ressuscitou uma pessoa. Teria como o senhor repetir essa ocasião para nós? Eu tive, querida, pela misericórdia de Deus, pela generosidade de Deus, 2 experiências nessa área, nesses 30 e poucos anos de pregador do Evangelho do Senhor. A primeira foi quando eu estava justamente em São Miguel do Araguaia, trabalhando entre essas tribos indígenas. Me levaram um homem, foi picado por uma cobra muito poderosa em veneno, chamado jaracuçu, é muito pior do que uma cascavel. E esse homem foi levado ao hospital, praticamente morto, estava em estado de coma, já há semanas e semanas. Para você ter uma ideia, saía sangue pelos poros. E a família pegou esse homem e levou na minha casa, morto, e botou no sofá. E Deus me deu a graça de crer. E quando Ele quer fazer, Ele faz. E nós oramos e Jesus ressuscitou aquele homem, levantou aquele homem. Quando eu disse, em nome de Jesus,
eu declarei, ele abriu os olhos, tirado do hospital. Aquele homem deveria ter uns 66 anos. E toda a família aceitou Jesus, entregaram a vida para Jesus. Mas o lindo foi quando eu estava na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, pregando numa noite, num congresso, quando uma criança faleceu dentro da igreja. Houve um rebuliço muito grande, tão grande, desespero, a mãe gritando, e correram com a criança e levaram a criança. E eu estava no púlpito pregando. E levaram a criança, os bracinhos dela já tinha caído, morreu, não tinha mais sinal de vida, não tinha nada. E Deus, mais uma vez, a generosa misericórdia de me fazer crer que Ele podia fazer aquilo. E quando eu botei a mão sobre aquela criança e declarei que o Senhor podia fazer, ia fazer, a criança chorou e voltou à vida, graças a Deus. Deus seja louvado. Amém. Foi muito bom, muito bom. Pastor Nindaí, eu queria perguntar como era o casamento do senhor e da pastora Zélia quando saíram do seminário. Tinha algum apoio financeiro ou contavam só com a ajuda do senhor? Minha filha, deixa eu te dizer uma coisa para você. É isso que eu digo, olha bem. As pessoas têm que entender que servir a Deus é uma coisa que ultrapassa todo tipo de preocupação com o da gente, com as coisas da gente. Eu não tive ajuda financeira nenhuma. Eu casei porque a minha família me ajudou nas despesas. E para você ter uma ideia, quando eu me casei, não fizemos lua de mel. Nos dias da lua de mel, nós viajamos para o interior do Goiás para trabalhar com esses índios. A minha lua de mel foi lá na oca dos índios lá mesmo. E nunca pensei em dinheiro, filha, nunca, você sabe. A gente não pensava nisso. Muita coisa mudou nesses 30 anos para cá com relação às pessoas que servem a Deus, fazem as coisas de Deus. Não pensávamos nisso. Nós acreditávamos que nós estávamos na caravana de Jesus e que tinha um grupo de gente invisível para fazer comida, para dar cama, para dar tudo para a gente. Nunca passamos necessidade. Meu filho mais velho, Naftali, nasceu nessa época, teve tudo. 2 anos, os primeiros 2 anos, não tive salário, nada. Vivemos na dependência de Deus. E como Ele é o dono do ouro e da prata, a gente vivia muito bem. Graças a Deus. Pastor, o senhor falou que esteve trabalhando com índios. E a minha pergunta é, quando o senhor foi para lá, o senhor teve uma visão antes que fez o senhor ir até lá? O senhor teve vontade própria? Ou foi um convite que fizeram? E se a gente tem vontade de fazer alguma coisa desse tipo, pode ser que a gente esteja confundindo a vontade de Deus com a nossa? Olha bem, quando eu estava no seminário, já estava terminando meus estudos, eu não sabia para onde ir, eu tinha uma preocupação muito grande, porque 2 anos no seminário, eu tinha comida, cama, tinha tudo e uma vocação em dias. Quando começou a chegar o final, assim, do último ano, eu comecei a me preocupar, falei, para onde é que eu vou, o que eu vou fazer? Entendeu? Como é que eu vou casar e para onde ir? Fazer o quê? Então, eu comecei a orar ao Senhor dentro do seminário. Senhor, para onde eu vou? Mostra para mim. Aparece um dia no seminário um rapaz lá do interior de Goiás, um obreiro, e conversa vai, conversa vem, e ele disse, senhora, passei num lugar onde tem uma igreja, um pastor necessitando de um auxiliar. É um lugar muito pobre, eles têm uma aldeia de índio que cuidam. Rapaz, quando eu ouvi aquilo, sabe o que aconteceu? Eu falei, é para lá que eu vou. Aí peguei uns dias no seminário, agarrei um ônibus e viajei para o interior de Goiás. Não tinha telefone, não tinha nada. Cheguei lá assim, sabe, de cara limpa. E o pastor me recebeu muito bem e ele falou para mim, olha, eu preciso de um auxiliar aqui, mas eu não tenho salário, não tenho condições, não tenho nada. Eu disse, meu Deus do céu, eu não trabalho para mim, eu trabalho para Jesus. Se o senhor trabalha para Jesus, tem uma vaga, eu já estou aqui. Aí ficaram felizes demais, fizeram uma festa naquela igreja. E eu voltei para São Paulo, terminei meus estudos, ainda fiquei 1 ano, meu filho. 1 ano inteiro trabalhando para poder conseguir juntar o dinheiro para casar. E, trabalhando junto com uma irmã minha. Eles não acreditavam mais que eu ia para lá. Mas quando terminou foi o ano de 79, novembro, a gente se casou. Não avisei nada. Já tinha mais de 1 ano que eu tinha ido lá, não tinha comunicação nenhuma. Quando eu chego lá em São Miguel com a minha esposa, nós chegamos, olha, deixa eu dizer, paramos na rodoviária de São Miguel, pegamos uma carroça, literalmente, o nosso táxi é uma carroça para cavalo. Quando paramos na porta da casa do pastor, eles não acreditavam, fizeram aquele monte de gente em volta, gritando, aquela criançada, e o pastor olhou para mim e disse, você veio, pastor? Eu digo, não sou pastor, eu sou um missionário. Você veio, missionário? Vim para fazer o trabalho. E fiquei 2 anos, foi maravilhoso. E como eles cuidavam da tribo indígena, aí ele falou assim, então a partir de agora você pode cuidar dos índios? Eu falei, meu Deus, maravilha.
Então, tipo assim, o meu coração sentiu, foi aquilo, eu senti que era de Deus. Uma pessoa me perguntou esses dias em São Paulo, falou: pastor, como eu sei que é Deus falando, Deus me dirigindo em qualquer coisa? Eu digo, eu pessoalmente, quando tenho alguma dúvida com relação a alguma coisa, eu oro assim: Senhor, por favor, me faça sentir ou paz ou angústia. Eu digo, se eu sentir paz, eu me jogo, sem corda, sem paraquedas, eu me jogo, porque a paz me faz acreditar que Ele está lá com os braços abertos para me sustentar. Nunca deu errado, creia nisso, nunca deu errado, graças a Deus. Paz do Senhor, pastor. Paz, querida. Ontem mesmo nós ouvimos o senhor comentar da experiência que o senhor teve com a pessoa de Jesus Cristo, né? E é muito edificante para nós. Eu acho que é uma das experiências mais significativas de toda essa trajetória que o senhor tem. Eu gostaria de saber que tipo de orientação o senhor dá para as pessoas que buscam essa mesma experiência, de conhecer mais a Deus, de se aprofundar mais espiritualmente. Como eu disse no culto, um desejo muito grande de experimentar isso. É isso que aconteceu comigo. Eu comecei a ler sobre pessoas, servos de Deus em todo o mundo, que tiveram experiências nessa área. Isso não significa que você é mais ou menos crente do que ninguém, não. Porque, inclusive, o Senhor mesmo diz que mais bem-aventurado é aquele que nem viu e creu. Porque quando você crê sem nenhuma ajuda materializada para isso, olha, você honra muito mais o Senhor. O Senhor ama quando você crê cegamente nele. Mas isso é muito bom, porque ajuda muito e ajuda muitas pessoas que ouvem. E eu não sei, entrou no meu coração um desejo. Eu acho que nasce aí, sabe? Nasce aí, a vontade. Eu quero isso desesperadamente. E isso se torna uma ambição, sabe? Se tornou uma ambição mesmo, prioridade absoluta. Não foi do dia para a noite, foram meses buscando, clamando, chorando. Depois começou aquele período que o Senhor começou a falar para mim, através de pessoas que ia me visitar, que eu ia ter essa experiência. Eu agarrei naquilo, agarrei. E então aconteceu, no dia 16 de novembro de 2014, eu tive essa linda experiência. O Senhor Jesus, né, esteve comigo, graças a Deus. Mas eu acho que é por aí, tem que nascer uma vontade. Eu quero isso e acabou. É mais do que tudo. Eu acho que se for menos, você não consegue. Tem que ser mais. Mais do que tudo, é o mais importante. É o que eu quero e acabou. E você vai lutar. Não é porque você é mais santo, ora mais. Não é essa a questão. É a questão do querer. Eu quero, pronto, eu quero isso. Desesperadamente. E se você quer, a Bíblia diz, se você busca, se você procura, você acha, você encontra. Amém? Pastor Nildair, eu li o seu livro Lágrimas da Prisão, e o senhor comentou que esse livro está sendo distribuído dentro das penitenciárias de Goiânia, Mato Grosso. Eu não sei quais são os estados que está sendo distribuído o seu livro. E também eu gostaria de saber se já tem algum outro livro seu que está em andamento, para que a gente fique aí atento para estar adquirindo. Amém, pastor. Olha, o livro Lágrimas da Prisão tem sido uma coisa tremenda. Eu vou te contar uma coisa para você. Eu tive de Deus uma surpresa tão agradável. Há 2 meses atrás, meu livro chegou no estado do Amapá, e 2 pastores no Amapá, eles leram o livro, um coronel e um tenente. Eles vieram a Goiânia para me ver. Eu ficava envergonhado, até fiquei envergonhado de ver aqueles homens chorando ali na mesa. Foi uma coisa fantástica. E esse livro tem sido levado. Agora, recentemente, uma empresária no Mato Grosso adquiriu 600 livros e ela colocou esse livro no seio de 600 famílias da empresa deles. Você imagina. Eu sempre digo, um livro, uma revista, uma literatura, ela alcança pelo menos 3 pessoas dentro de uma casa. E não só aqui, já foi também para fora do Brasil.
Eu já distribuí, só dentro do hospital que eu faço meu tratamento em Goiânia, no hospital HDT, eu distribuí 100 livros só para médicos, médicas e enfermeiros. Um resultado tremendo, já fui chamado, já fiz palestra em várias igrejas de médicos que leram meu livro. Coloquei em várias áreas da Polícia Federal do Brasil e agora nós estamos num projeto de colocar dentro da prisão de Goiânia 6 mil presos. Nós vamos colocar agora para o próximo mês 300 livros dentro da prisão, né? Então, esse livro está realmente fazendo, eu acho que aquilo que Deus desenhou para ele. E agora, pastor, está aí nascendo, está chegando o livro Milagres. Um livro que a nossa editora pediu, deu uma ideia de como queria. É um livro, não é escrito só para pessoas que querem a cura. Esse livro, ele é voltado, direcionado para pessoas que estão sofrendo demais, ou têm entes queridos sofrendo já, pessoas que estão morrendo fisicamente, pessoas que não vão escapar. E esse livro é para tratar desse assunto, orientar, dar um rumo emocional e espiritual para essas pessoas. Milagres já deve estar no prelo e dentro de 2 meses deve estar saindo aí. Eu acho que é uma das maiores literaturas, porque foi escrito com dores. Ali eu relato toda a minha situação de enfermidade que eu vivi, escrito com dores, com lágrimas, mas com muita esperança de que vai ser também um elemento que vai ajudar para a fé de muitas pessoas. E o importante é que nessa grandiosa revelação, nessa visita que Jesus me fez, ele deixou um recado para as pessoas que sofrem, para as pessoas enfermas, e eu pude fechar o livro com as palavras de Jesus. Não fui eu que falei, foi ele que falou, diga isso para as pessoas que sofrem, para os doentes, para o meu povo que me serve, que me ama, mas que estão passando por luta, e muitos vão ter que enfrentar isso, e vão ter que chegar à morte física, e eu vou estar lá do outro lado esperando eles, mas eu não quero que eles vivam de cabeça baixa, como se estão derrotados. Não existe derrota para aqueles que têm em mim as promessas. Coisa linda, maravilhosa. Está aí chegando, pastor Daí, Milagres. E eu queria deixar uma palavra última aqui, uma palavra de ministração. Eu queria ministrar. Você que está sofrendo, você que é companheiro, você que é ministro de Deus, você que serve ao Senhor, você que está doente, você que está em fase terminal, não importa. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério. Eu quero declarar, em nome de Jesus, os milagres de Deus, a provisão de Deus. Eu quero declarar sobre você a justiça de Deus e a fidelidade do Senhor, que é para sempre e sempre. Amém. Deus vos abençoe.